Mais alguém para perguntar? Mais alguém para perguntar? Maca, vou pedir para vir aqui o microfone, por favor, para que registre a voz na gravação. Que registre? Só tem esse? Só. Oi. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pela referência. Não estava escondido, não. Estava só sentado. Está difícil sentar hoje. Que bom, né? Bem, primeiramente, parabéns, né, por alguns toques, pela segunda rodada de conversa. Espero que tenha várias outras e que a gente possa participar, porque é complementar, é construtivo para a gente. Parabéns, Marcos e toda a equipe, né, Henrique. Grande honra reencontrá-los, né? O Limeira vejo mais, o Semog, a gente tem ficado mais amigo, né? Ultimamente, Ricardo Riso, um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? A questão é a seguinte, a gente tem uma questão cultural hoje, na cultura mais, assim, mais geral, principalmente da cultura mais pop, que fala-se de uma geração pós-rancor, né? E na questão da negritude vem se falando de uma geração pós-racial. Né? E a gente tem encontrado nos debates de literatura que a gente faz por aí, já vários irmãos e irmãs não querendo mais ser reconhecido como um escritor negro ou como uma escritora negra, e sim como simplesmente um escritor ou uma escritora, independente da negrice. Eu venho afirmando assim, muito, assim, insistindo que na minha participação como escritor, eu quero sempre que seja um escritor da literatura negra. Eu faço questão de dizer sempre que eu sou um poeta negro da literatura negra e não sou pós-rancor e nem pós-racial. Sou rancoroso, raivoso e, ao mesmo tempo, preto, né? Então, essa pergunta que eu queria fazer, né? Porque o Semog colocou a questão aqui, assim, Semog, não sei, como você é muito irônico, a gente fica sem, às vezes, sem saber, né? Naquele tempo fazia protesto, fazia aquilo, tal. Se isso for uma coisa antiga, então eu sou super antigo, continuo fazendo isso, né? E muitas pessoas que eu curto muito na literatura e que eu gosto muito, está aqui um deles, né, o Pássaro Preto, Mil, são pessoas assim, com a mesma pegada, eu acho que não envelheceu, né, essa questão. Então, eu continuo fazendo aquilo, né, que você falou que fazia, ou que faz ainda, né? E eu queria fazer essa pergunta, será que já dá para a gente falar que não é escritor negro ou escritora negra e que é simplesmente escritor? Será que já dá? Mais uma para fechar esse bloco. Mais alguém? Vem, Ana Lu. Então, ninguém se apresentou, Semag, vai responder? Bom, a moça que esteve lá na Bienal, que bom que você estava lá, né? E que bom que aquela fala surtiu efeito, né? Porque a proposta é essa mesma, é a gente conseguir, a intencionalidade é essa, romper com esses cânones e dizer assim, olha, isso não presta. Então, Maca, não dá para dizer que não é poeta negro. Né? A literatura é negra porque é uma literatura de combate ao racismo. Se naquele momento nós tínhamos outros mecanismos para trabalhar a questão racial, era necessário falar, sou preto, tu é branco, tu é mal, tu me deve. Isso tinha que ser feito, porque os caras não nos reconhecem. Hoje não nos reconhecem de forma alguma. Então, isso existe. Então, a luta é de superação de racismo, não é uma luta de construção de igualdade, eu não quero ser igual ao branco, eu quero a construção da minha identidade. E a questão do direito é uma questão de democracia, tá aí, tá dado. Então, os meios hoje, sabe o que acontecia? A gente fazia um livro, e aí mandava 10 aqui para a Bahia, 10 para Minas Gerais, 10 para não sei aonde, 10 para não sei aonde, 10 para não sei aonde. Aí esse coletivo vendia o livro e devolvia o dinheiro. Quando o camarada daqui fazia o livro, ele mandava 10 para o Rio, 10 para... Isso é comunal. Isso é comunal. Isso eu acho que é uma das coisas mais da nossa memória africana que existe, né?
esse fazer partilhado, essa responsabilidade coletiva. Então, isso não acabou. Agora, hoje, a gente dispõe... A nossa fala aqui está sendo transmitida agora. Então, é outro papo, é outro instrumento. A gente tem outro instrumento. Então, tem muito mais gente dizendo o racismo não mudou, o racismo é estrutural, continua matando negros. Hoje, o grande beneficiário dos programas de assistência social são os programas, são a população negra. Isso não está melhorando renda, droga nenhuma. Está criando uma bolha econômica fariseu, porque esse garoto, esse jovem, essa família, ela não está entrando no espaço técnico e tecnológico das novas profissões. Ela não está tendo formação. Você tá tendo uma geração de vazios que vai ser sustentada. Até quando vai ser sustentada? Dentro dessa perspectiva, dentro desse caos de movimento social que surgiu aí, absolutamente sem direção, é um movimento de indignidade que começa por conta de um vale-transporte, por conta de 20 centavos, não é 20 centavos. É um monte de coisa do que nós fomos espoliados. É uma prática de fascismo que está ocorrendo em todas as dimensões. Não há participação popular de lugar nenhum. Você tem... Não há, cara. E o negócio é sério. Então, a gente não sabe o que vai vir. Porque... Sei lá, o livro, aliás, tem tudo que está solto ali, que me anuncia uma tragédia, depois vocês podem comprar. Mas o que ocorre hoje? Você não tem... as direções políticas se desmilinguiram. Eu estou falando de direções políticas. Os projetos políticos, então, foram todos para as cuscuias. E nós, da comunidade negra, não temos nem direção política, nem projeto político. Isso é sério, a gente está indo de rodão. De rodão para onde? Para assistência. Então, mais do que nunca, o papel da literatura é um papel visceral de transformação. Então, a gente não dá... É claro que eu fico fascinado quando eu vejo um monte de garotos, e um monte mesmo, você participa do movimento literário atual. No Rio de Janeiro, deve ter, hoje, pelo menos, uns 150, 200 grupos de poesia jovens atuando. É mais ou menos isso, né? Em favela, em bairros populares, na Cidade de Deus tem pelo menos 2, em Nova Iguaçu tem outros 5, Nova Iguaçu, onde eu estou morando agora. Então, esse movimento está acontecendo. Agora, os garotos pensam, como os garotos do funk, por exemplo, que o funk começou, que eles começaram o funk. Eles não sabem que teve, os caras saíram, os negros saíram na crise de 29 nos Estados Unidos para dançar na rua. E isso é sério, porque você não pode construir um movimento sem memória. Nada caiu do céu. Não cai do céu, cara. E o pior é que a gente não sabe como é que eles estão se estruturando e como é que eles estão avaliando essa tendência de vazio que está na sociedade brasileira. Então, se a gente tem, por um lado, um processo intenso de conquista de direito, por outro lado, a gente tem um processo intenso de negação desse direito. E o papel da cultura agora é isso aqui que a gente viu. É uma cultura transversal, uma cultura interdisciplinar, uma cultura contínua e uma cultura de memória, sobretudo uma cultura de memória. E a poesia tem que ter esse papel, porque se a poesia ela não tiver como instrumento de luta na hora que vier uma reação, porque vai vir uma reação, e a gente não sabe de que lado é a reação. Agora, o cenário é um cenário extremamente fascista, uma governança fascista aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em São Paulo, e a polícia está pronta para descer o cacete. A polícia está pronta para... E a gente não sabe que tipo de liderança pode emanar daí, e é uma liderança que está nas beiras de uma eleição para o governo do Estado e às beiras de uma eleição para a presidência. A gente não sabe qual vai ser o retrato, pela indignação, a gente sabe que vai haver uma mudança radical no parlamento brasileiro. Muitos desses caras já sambaram mesmo. Agora a gente não sabe quem é que está se organizando. No Rio de Janeiro, a vereança no ano passado foi uma surpresa, porque parecia até que era uma eleição de voto distrital. Tem um monte de cara que você nunca escutou falar, e o cara vem com 80 mil votos, 90 mil votos. Então, tá um vazio, o papel da arte, o papel da cultura nesse momento é esse. E a gente está entrando numa coisa séria, porque, se por um lado está aparecendo um monte de negros pulando da classe D para a classe C, a gente tem que ver o que é isso, porque não há milagre econômico. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, isso a gente sabe. O que vai acontecer com essa população? Que tipo de coisa a gente fala de cota como se cota fosse a maior... Não é, cara. Cota é uma titica no oceano.
Se todas as cotas fossem cumpridas, a gente ia levar anos e anos para ter a mesma quantidade. Não consegue, porque a progressão é diferente. Os 2% de alunos negros continuam na faculdade. Não mudou, não tem 10% de aluno negro. Aí tu tira esse cara da universidade e vai ver aonde ele está no emprego, complicou. Esses alunos estão numa universidade que tem um diabo de uma bolsa que é sonegação de imposto. A gente tem que ter uma crítica sobre isso. O que interessa para a gente, sempre interessou, a escola pública. De boa qualidade, isso é que interessa. E qual é o nosso papel como militante, qual é o nosso papel quando vai fazer a poesia? Tem que refletir sobre isso, tem que chamar essas políticas. Então, eu acho que a manifestação artística ela tem que ter livre, a mais múltipla possível, agora ela não tem direito de ser diletante. Está entendendo? E que a gente está tendo uma geração de novos artistas que está no diletantismo por diletantismo. Tu chama o garoto para uma discussão mais séria, ele diz, pô, não é bem isso aí, não. Tá aí, eu quero fazer o meu poema. Como eu fui lá para o CEP, lá onde é o CEP 20 mil, pô, pelo amor de Deus, aí, né, isso é complicado. Então, acho que a gente tem, nós que somos escritores, somos artistas, cantores, artistas plásticos de militância, está na hora de refletir sobre isso, porque se a arte não tiver no momento das transformações, das rupturas políticas, vira o que eles quiserem. E o que eles querem, a gente sabe muito bem o que é. Porque eles já fizeram uma vez, a gente pensou que ia ser desfeito, não foi desfeito, estão fazendo de novo. Antes de passar para o Limeira, deixa eu só fazer um registro aqui. Nós estamos ao vivo na TV GAP, né, no sítio www.gaptv.com.br e na TV do Servidor Público, tvdoservidorpublico.com. Tá? Obrigado. Eu quero fazer uns registros, vou ler um poeminha também, mas há uns poucos meses atrás, Suíca, fica porque eu vou lhe convidar para falar. Pois bem, cada vez que eu a apresento como Nana Freitas, ela faz uma cara, meu nome é Mariana, mas eu quero registrar com muito carinho a presença da minha companheira, que tem que me ajudado num processo que eu andei batendo um pino que te fazer gosto aí, sabe, diabetes, coração e tal, e ela foi que me socorreu nos primeiros momentos e tudo, e eu quero registrar a presença de Dona Mariana Freitas aqui, tá? Pois bem, dito isso, vou fazer uma leitura de um poema pequeno. O pessoal às vezes gosta de ouvir, chamado Ninguém Merece. E para ele eu gostaria de contar com essa plateia dizendo ninguém merece ao final de cada estrofe. Mas a presença de Lourdinha Siqueira também me trouxe uma emoção muito grande, porque eu me lembrei de um projeto, veja só, que os afro-americanos fizeram, chamado Raça e Cor na Democracia Brasileira. E nos levou a Sacramento, da Califórnia. Eu tive a honra de abrir o evento numa fala com um poema sobre a criação do mundo, sobre a tradição iorubá, poema que não era da minha autoria, assim, de Jaime Sodré. E foram dias muito interessantes em que a gente discutiu o que é Brasil lá fora. Tem uma foto de braço dado com o Lourdinho andando pela calçada de Sacramento. Foram dias muito importantes. Eu fico pasmo é que os caras lá são 12% da população e nós somos mais de 50%. Quero também registrar uma presença de um grande criador, um artista plástico fantástico e
um tremendo administrador, Beto Pita. Depois de cada frase, o que é que se diz? Acorda cedo pra fila do SUS e com a geladeira cheia, ver o sacana do cara da Coelba cortar sua luz. Uma entrevista de emprego com um racista, não entender nada do que disse o turista. E domingo de manhã, ver a invasão dos crentes, tentando livrar o mundo da sanha pagã que inclui a gente. E no buzo lotado, o cara do lado, esquecido do banho, impregnando você, e o outro soltando aquele... misturando o cheiro com o cheiro do CC. Solenidade com muito discurso, tedel, inauguração de busto. E quando a outra metade acorda com vontade de encher teu saco, de inventar discussão, baixaria e barraco. Procurar aquela roupa para enfrentar a balada e a dita sumiu, tá sujo, rasgada. Aquela blitz humilhante, o final do gás no meio do feijão, um cisco no olho, um cheque sem fundo, um bêbado chato, um febrão do pimpolho. Esse poema longo como uma porra, levar um tombo, diabetes, hipertensão, estresse e a porra do meu salário que não cresce. É que o Semoc fala tanta coisa tão séria que a gente tem que escolhambar de vez em quando para quebrar. Pois bem, eu quero informar, ou sei lá, contar para vocês uma coisa. Esse encontro aqui só está sendo possível, só foi possível com a colaboração irrestrita de Suíca e de Renildo, que possibilitou que esse encontro acontecesse. Eu queria que Suíca falasse alguma coisa. Possível? Por favor. Se fala muito, ninguém merece, hein? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a gentileza. Não precisava dizer que nós contribuímos com essa atividade. Para mim é muito importante. 35 anos do livro Arco-Íris, literatura negra. Eu só queria contar um fato aqui. Eu já conheço o Marcos há muito tempo. Marcos, na verdade, me viu menino. Eles não gostam não, né? Me viu menino. Eu tive a oportunidade de ter acesso à literatura negra já adulto, indo para uma viagem ao Espírito Santo, em que um livro, não sei o título agora, mas fazia várias críticas a como se comportava o povo negro, o mercado de trabalho, quantos empresários tinham. Eu já era sindicalista nesse momento, negros no nosso país. Não tive a mesma oportunidade de passar para minhas duas filhas mais velhas de forma real essa questão da consciência. Deixei que elas percebessem isso com minhas lutas, e isso foi muito difícil para elas. Estava aí, se eu não me acompanhou, as minhas idas, a minha paixão pelo Ileaê, que Lustinha sabe, que todo mundo sabe, a minha paixão que eu tenho pelo aquele bloco, que também me ajudou, pelaquela entidade que me ajudou. Mas também agora eu estou tendo uma oportunidade bacana, com uma filha de 5 anos, que está tendo acesso a essa literatura negra, que a partir da gente, dos erros, e ela consegue, estudando em uma escola particular,
burguesa, branca. Ela é uma de umas poucas negras, né, que tem tido essa oportunidade de ter esse acesso e tem conseguido diferenciar e se defender enquanto uma menina, uma garota negra. Isso para mim é muito importante. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, fiz uma viagem. E quero dizer que a conquista desse mandato de vereador foi uma luta muito grande. Lourdinha sabe, todos sabem o quanto foi. Foi uma luta dentro de um partido que eu também gosto muito, que me fez ser o que eu sou, mas que foi uma luta isolada. Mas uma luta isolada por opção até, porque eu defendo, talvez, coisas, da forma que eu defendo, coisas que algumas pessoas que estão no poder não defendem. Então, esse mandato, ele tem um propósito, que é uma ferramenta para servir, estar à disposição do nosso povo. Eu tenho feito algumas coisas, mestres, que o nosso partido, a nossa organização tem esquecido, que são as plenárias populares. Eu estou vindo agora de uma comunidade negra, eu faço 1, 2 ou 3 plenárias por semana. Vim agora de uma comunidade negra que a maioria das pessoas que conhece, chamada Nova Constituinte, que é desprovida de uma série de coisas. E nós fomos para lá também debater cultura, fomos para lá debater educação, debater política e prestar conta do nosso mandato. É isso que nós fazemos o tempo todo. Talvez nós somos um dos poucos vereadores nessa cidade que tem um boletim a cada 2 meses prestando conta do que nós fazemos. Nosso investimento é em TV, em rádio, para que a gente tenha acesso à comunicação. E não é para o nosso mandato, na verdade é para o povo negro, para o povo desprovido, né, daqueles que eles estão tentando nos alijar. Então, eu acho que, assim, uma frase importante que o senhor falou, a polícia está preparada, pronta não, ela está preparada para descer a porrada. E se nós não tivermos instrumentos e deixar à disposição do nosso povo, a gente vai apanhar de graça e sem reagir. Então, eu quero agradecer, do fundo do coração, essa gentileza que o senhor me fez aqui agora. Muito obrigado. E obrigado ao meu tio Marcos também. Realmente merecemos o mandato do Suíca. Veja vai fazer o quê? É a Semog agora, né? Segura a Semog. Vou ler um clássico aqui Uma vez eu vim aqui para a Bahia, né? Para visitar o Limeira. Bom, enfim. Aí o Limeira me levou num bar. E o bar era cheio de poema, né? Aí eu olhava aquilo e falo, pô, que interessante. Eu acho que eu já tinha tomado umas, né? Eu acho que eu já li esse livro. Você lembra disso? Eu já li esse texto em algum lugar, já li esse texto. Aí os textos eram meu e dele, o cara encheu direito autoral, nada, né? Aí... Não... Se ela fez ou desfaz. A 13 de maio fica decretado luto oficial na comunidade negra. E serão vistos como aos olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. Fica o lembrete. Liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se concede. Aí a gente começa a fazer uma reflexão crítica sobre isso, né? E eu tenho feito isso assim com muita frequência. Porque, por incrível que pareça, essa república aqui é uma república muito complicada para negros. Mas muito complicada. É uma república que, dentre outras coisas, por exemplo, se instituiu com os caras que queriam fazer a abolição depois da colheita do café. Não é? Esses mesmos caras foram os que fizeram a república. É uma república que se constituiu e o ato número 2 da república era suspender o castigo por chibata na Marinha. E 10 anos depois, 9 anos depois, o João Cândido teve que dizer à república, na república, não podia se escotear. Se a gente pegar o final do século XIX e século XVIII, a quantidade de negros
em todas as áreas de conhecimento que tinha, era impressionante. Se a gente pegar os primeiros 50 anos da República, esses negros sumiram todos. Essa é uma república que nos nega. E a gente tem que pensar politicamente que Estado é esse que tem uma república que nos nega. Ver e reler a história do ponto de vista do que foi o negro dentro do Império, do que é o negro dentro da República, isso é sério, isso nos compete, porque eles não vão contar uma historinha bonita para a gente. Eles vão dizer que deu sorte ali. Agora teve o Pelé, né, que foi o último grande, agora tem o Joaquim, aí deve ter o próximo aí, que deve ser uma mulher negra. Não, mas isso é escalonado mesmo. É um plano. E não é neurose, não. A gente tem que refletir. Agora, a gente não está num estado de guerra, não está num processo revolucionário de ruptura. A gente tem que construir capilaridades mesmo, muita capilaridade. Que é para quando eles notarem, dizer assim, mas caramba, nós estamos perdendo aqui por quê? Nós estamos perdendo aqui por quê? Porque a única forma que a gente tem de se defender é usar esse processo democrático, esse Estado democrático, de uma forma organizada. Eu não posso ficar chiando porque o camarada diz, o que está em jogo na cota é um salário de 25, 30 mil reais. Esse salário sempre teve dono. Tem dono. Na história dessa república, na história desse país, um salário de 35, que é o salário de juiz, tem dono. Como é que um garoto negro vai entrar numa universidade, concluir o curso dele, que é um curso de 6 anos, depois ainda fazer um mestrado, fazer um concurso e entrar para ser um juiz e ganhar um salário de 35 mil? Eu, do meu ponto de vista político, eu me preocupo mais em ter esse jovem formado na escola técnica. Porque se esse garoto tem uma formação técnica, ele imediatamente tem, por baixo da forma como o Brasil está preparado para ceder, para oferecer mão de obra, ele tem por baixo um salário de R$ 2.500. Isso, em muitos casos, triplica o tal do Bolsa Família. E a gente não está produzindo nenhuma crítica, nenhuma reflexão sobre isso. O que nos interessa hoje é encher as escolas técnicas de jovem negro. A gente tem que pensar, de alguma forma, a gente tem que pensar a droga da política. A gente tem que pensar qual é a intervenção que a gente faz no país. Porque, senão, eles fazem o que quiserem. E as intervenções que eles têm feito não têm sido boas para preto. Não têm sido boas para o povo negro brasileiro. Em nenhuma área. Em nenhuma área. Se a gente for pensar um país nas áreas tecnológicas mais avançadas, você imagine o que significa nanotecnologia em relação ao povo negro. Quanta gente está sendo posta para fora com o processo de nanotecnologia. A gente tem que começar a refletir os lugares grandes desse país. Não é só o tiro da polícia que nos mata, não. Tem um monte de coisa que nos aniquila. E a gente não consegue ter uma visão holística sobre o que é, porque o país é nosso. Os brancos estão mandando, porque a gente se mexe muito pouco. A gente se contenta com muito pouco. E não pode. Tem que pensar o país como todo, tem que pensar aonde é mais fácil a gente produzir economicamente. A gente tem que pertencer a essa economia. E o negro não pertence à economia brasileira. A gente é incapaz de fazer um boicote, por ter uma droga de um programa aí que é... E aí, a gente é incapaz de fazer um boicote, porque uma coisa está aqui, outra coisa é você botar na rede, que diz assim, como é o programa de sábado, Zorra Total? Pô, é pegar aqueles patrocinadores daquele horário e dizer assim, ninguém compra, ninguém vai, não é nem deixar de ver, é botar na rede, no Facebook, que se cada um daqui disser assim, os patrocinadores da Rede Globo, nesse horário desse programa é tal, preto que comprar está ferrado. Pô, é mole, porra, porque a gente não faz uma ação de mexer no dinheiro deles. E eles vêm com o maior descaramento, botar às 8 horas, 9 horas da noite, uma droga num programa daquele que entra na casa de milhares e milhares de negros que estão na linha branca, com isentos de IPI. Quer dizer, o Estado financia esse troço e a gente financia a nossa miséria. Não pode, não dá. Então, acho que a gente tem que começar a ter posturas políticas frente a esse racismo. E é um racismo brabo, não é um racismo mais ou menos, não. É como o vereador disse, como eu já tinha dito, a polícia está pronta para matar. Não é para passar a mão na cabeça, não é para fazer mais ou menos, não. A gente pega os 27
jovens que morreram nos últimos 8 anos, né? Não é mole, isso é coisa de guerra. E 27 mil jovens negros. Isso é coisa de guerra. Não existe uma sociedade, não existe um Estado que possa lidar isso com o marasmo e com a passividade que o Estado brasileiro dá. Um silêncio doido, é o silêncio do Executivo, é o silêncio do Legislativo, é o silêncio do Superior Tribunal Federal, é o silêncio do Senado e da Câmara. Porra, isso não existe, isso não é normal, isso é doentio. E se a gente não começar a se preocupar aonde vai mexer nessas coisas, eles vão atropelar a gente. A mim não, né? Só se eu estiver com todo mundo. Brincadeira. Mas então acho que o que fica é isso. A poesia e a literatura e as artes, de uma forma geral, têm esse papel de construir uma cidadania crítica. E a cidadania crítica é essa cidadania que a gente vai sair daqui, vai pegar o trem para o trabalho e tem que estar refletindo o que é o meu trabalho. A exploração não acabou, não. Não tem metrô, não? Não é trem, é o ônibus. Agora eu já não sei que estação solta aí. Não tem metrô. Eu soube que o dinheiro do metrô andou sumindo aí, né? Então, são coisas que a arte tem esse papel de trazer a população, de trazer a gente, de trazer todos nós para uma reflexão para ser um cidadão crítico. E o cidadão crítico, com certeza, é um cidadão mais feliz. A crítica social, a crítica do modo de viver não causa infelicidade nem dor. Te põe com mais disposição, te põe mais atento. Você é mais difícil de você dançar, digamos assim. Eu posso agradecer? Eu queria agradecer assim a... Não pode ter mais perguntas? Não, acabou. Acabou? Tem samba. Tem samba. Samba crítico, hein, pessoal? Olha, eu quero agradecer de coração, assim, o carinho de vocês, essa forma bacana que a gente tem de se conhecer. Eu sou uma pessoa muito simples, essa coisa aqui me deixa muito encabulado e constrangido. Eu sou da geração desse cara, E assim, meu obrigado mesmo de coração. Tem ali o outro livro, o Tudo que Está Solto, que é um livro maravilhoso, fantástico, muito bom. E tá, baratinho, mais barato do que 3 cervejas. 3 cervejas e uma acarajé? Mais barato do que 2 McDonald's. É legal? Muito obrigado, gente. A gente vai ficar por aí para a gente bater um papão. Aqui, passar para o primeiro encerrar. Tá? Bom, eu tenho 2 poemas para ler, vou ler meus poemas, queira guia ou não, viu? Um se chama... Arigil tá aí, viu? Um se chama Sábado Passado e o outro eu fui compelido a falar, que se chama Leva o Carro Motor, Estação Pirajá, etc, etc. E quando não falo esse poema, não tem problema. Sábado Passado, que é para Jorge Washington, que não apareceu, estou retado com ele. Dom Filó, não veio porque está no Rio. O Som Melo, porque está trabalhando. O Anativo, a Carol. O Mini Adum, que está lá e para cá por aí. E Simbi, que é o filho do Landê. Eu deixei as 2 cachorrinhas para fazer tosa, banho, unhas, aquele lacinho cor-de-rosa. Eu desci para São Joaquim e era sábado. Só para comprar ovos, uma folha para banho de folha, um quiabo para dar o mel, o meu cágado, e abacate que estava afim. E a feira estava lotada, logo na entrada, ali na Rua do Barro. Um caminhoneiro teimava em passar com aquela jamanta pela rua que mal dava um Fusca. E a galera não perdoava. Comprou carteira, corno velho! Arrasta sua porra pra lá, olha meu peixe, bungo! Uma menina com a pule na mão e o cara do feijão macaço bradava: essa é a piriguetíssima do jogo do bicho, dizem que o banqueiro tá pegando.
Vem, mãe, que eu aposto tudo em você. E aquele shortinho todo internado. E o som do Silvano Salles correndo solto. Papará, dá-me sua mão, dá-me sua mão. Fui comprar logo o abacate lá na Rua das Frutas, aquela que vai lá na Rua das Folhas, que vai sair lá dos bichos, que emenda com aquela outra saída onde tem os ovos, e as casas maiores de artigos para feituras, despachos, banhos e acertos. Perpendicular à carne da Miraguaia, paralela dos amuletos, destampou um negão de muleta, vestido de combinação com sutiã e tudo, e dizia: hoje eu arranjo marido, mas o sacana tem que ser rico. E ria, e se acabava de rir. Eu pensei comigo, é hoje. E era mesmo um dia muito louco nessa feira. O preço de... eu comprei o que queria, mas um cara se invocou que eu estava afim de limão e começou uma ladainha. O preço de R$4 já estava em 50 centavos e o cara não desistia. O sacezeiro chama o cara do Pega Tudo de ladrão e dizia que o material dele dava direito a um rato colado. E lá fui eu. Aí aconteceu. Meninos e meninas, eu vi. Esfreguei os olhos, pensei que fosse mutreta, mas estava ali, diante de mim, toda paramentada e porreta, e eu quase me benzi uma cigana preta. Acredite se quiser, o Cosminho não está só. Comentei até com o senhor. Já viu cigana preta? Ele disse, estou aqui parado, achando que era só eu quem via. Ela estava ali na barraca de ervas e contas. E outra coisa, de verdade, eu achava que podia ser até uma entidade. O cara que é propagandista, todo de branco, o sapato dele não suja, não sei como, vendia toda a sorte de garrafadas, por falta para sobra, pau para toda a obra, também se admirou e olha que já tinha visto de tudo. Eu segui meu caminho, mas passando pela barraca do cara que tem um retrato do Bob Marley, aquela do lado do cliente que vende panela, aliás, comprei até uma forma de bolo por 5. Igualzinha que eu vi no Brompeço de IAPI por 24. Esses gringos estão roubando a gente em tudo e nem pacotador tem nos caixas. Eu balancei com o som todo bom, perguntei ao cara, sabia o nome do cantor, e ele me disse, olha aqui o CD dele, é um menino americano com que fala um português retado. O nome é Megurai Lord. E na caixa, colar de negão, luva na mão, um jeito Michael Jackson de ser estranho, hein? Vai mexer na cabeça, peço que não enlouqueça, espero que não desapareça dizendo assim, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, my love, Billie Jean, Billie Jean, ueba! O cara é muito bom. Índio lá da pedra, que é corretor de aves e bichos de 4 patas e folhas, dançava eu também. Eu me senti massa. Em outra faixa, Magari ainda diz que vai ter poesia, recital, legal, valeu. Salve o Black Samba, tem tempo que não vi o novo de novo. Estranho, hein? Bom, bom, muito bom. Billie Jean, my love. Olá! A estação Pirajá está cheia de caramelos, buzuço, rosa, cachorro-quente. E ali começa a aeróbica de todos os dias. E lá vou eu, sardinha socada na lata, quase humano. Mas na frente enche mais. Zeca pé de gode, Chico Frito, rascunho. Olha a curva, você segura que essa porra vai virar. Aí a Mônica, toda folgadinha, de celular, de tênis, de bolsinha, de bermuda de marca, logo descarado, hein? Se encosta e se ajeita e fica naquela de fazendo terra, fungando no cangote da neguinha. Epa, blitz de novo, salta só os homens que os homens mandou. E aquele guarda com cara de fuinha se invoca com minha sacola da CIA e me manda abrir. Lá se foi o meu segredo, era o meu despacho selado. Vela, fita, pinga, tudo esparramado. E um crente do lado, pendurado na Bíblia. Tá amarrado.
E todo mundo se reza comigo, mas com medo de Exu. Acho que esse resumo mais foi o meu, de perna aberta, de mão na cabeça, na lateral do buzu. Em nome da lei, aquele cara da sacana, passa a mão na minha bunda. Procurando uma zorra, resvalou pro ovo, aquele gosta ser não, sacana de novo. Todo mundo em volta do carro, lá vem bochiche, lá vem curva, lá vem sarra. Você chega na PQP, audiência mais gente, uma prenha pela frente, dois que vão pra lá, um que sai no tapa. No último banco, você está no samba. O ceguinho dizendo que é cobrador especial. Um cara se pica pela traseira. Uma zorra total. Uma dama cochila de bobeira. A gente espumando de raiva, suando que é um horror. Leva o carro, motor! Muito obrigado a todos. Com a palavra, Gueluá Adum. Eu vou ser breve, só vou mandar uma poesia aqui muito rápida, que é Nelson Mendes, Ari Gil, Geni Guimarães, Silvio Humberto, Lourdinha Cirqueira, Ana Célia, Iraildes Nascimento, Vera Lopes, Ana Rita Santiago, Cristina Rodrigues, Léo Ornelas, Nelson Maca, Alberto Pita, Maurício Lourenço, Nazaré, minha grande professora, Cláudio Costa, professora Milta Queiroz, Edu Amoguian, Mil Santos, Diosmar Filho, Sandro Teles, Sandra Souza, Gesiel Oliveira, Sérgio São Bernardo, Ailton Adic, Lu Souza, Durval, Jaci Trindade, Jairo Pinto, Mandingo, Vilma Reis, Larissa, Hamilton Borges. Isso não aconteceria sem os principais responsáveis, sobretudo essa equipe que está dando conta da cobertura de comunicação, que são os responsáveis por comunicação dentro da Alguns Toques. E vou citar logo todo mundo sem dar os títulos, embora eu tenha que anunciar. Eu falei Lourdinha? Lourdinha, você me leva para Codó um dia? Eu preciso conhecer Codó. Vambora, para você me apresentar Verequete. Então, essa equipe começa com, que é esse coletivo negro do selo editorial Alguns Toques, Fafá Araújo, André Flutuoso, Ismael Silva, Alex Simões, Tiago Ramsés, Mel Adum, Lívia Natália, Vivian Caroline, Ana Carolina, Berta Farina, Paula Santos, Limeira, Semog, Silvio Roberto, Paulo, Gabriela Ramos, Júlia Couto, a minha escritora, Saia Dincra, Alex Hattes, Henrique Freitas, Cidinha da Silva, Ominirê, Zamani, Verona Reis, Saraldo Cosme, Jailda, Flavinha, Gonessa Gonçalves, pró-reitora Ana Lu, que nos dá a honra, pró-reitora da Unilab, que nos dá a honra de fazer parte da Alguns Toques, Ricardo Riso. Viu, compadre? É muito bom saber que a gente pode contar contigo a todo momento. E o Dália Freitas, Jorge Amorim, Maiana Lima, Nana, Cláudia Santos, que desde o primeiro momento colou e é uma das principais colaboradoras e responsáveis. Se alguma coisa der errado aqui, ela é a principal responsável. E Eduardo Oliveira e Maraísa. A gente não tinha condições de fazer isso aqui sem pedir apoio, não tinha. E aí nós pedimos apoio aos pretos que ainda entendem que cultura preta, sobretudo um evento de literatura preta, necessita de um apoio robusto. Passagem de avião não é fácil de se conseguir e a gente também não pode deixar as coisas acontecerem no ano que vem, pois a gente tem muita coisa para encaminhar, sobretudo dos livros que a gente tem para publicar. Então vem vereador Suíca, o CEAL, que colou desde o primeiro momento e acreditou nisso, sobretudo a minha OIA maior, que é Lindinalva Barbosa, né, o grande amor da minha vida, Márcia, Renildo Barbosa, da Prohomo, que é um parceiro de todas as horas, é o meu parceiro pró-homossexual, Ceprome, Mari Penteados, Grupo Rasuras da UFBA, Pet Conexões da UFBA, Ramsés Estêncio, Luciana Santos, TV GAP, TV do Servidor, Sindilimp, APNB, CBPN, Inacira, Leda Ornelas, Vânia, Sérgio Laurentino, Jorge Washington, que poderia estar aqui hoje, mas teve uma atividade da Palmares, ele disse, não vai rolar, mas eu estou dentro.
dentro, Zebrinha, que foi o grande que concebeu essa homenagem inicial aos grandes mestres, que a gente queria mesmo fazer abalar o coração, e Águas de Sambas, que está agora, e a gente convida os senhores e as senhoras para desfrutarem um pouquinho de samba e um coquetel, e viva nós, viva o Sarau Bem Black, viva o Augustock,